Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Esse texto de Pedro nos lembra um pouco do chamado do discipulado de Jesus. Ele nos relembra que aquele que nos chamou é santo. E porque aquele que nos chamou é santo, nós também devemos ser santos. Se existe uma coisa que a gente pode perceber entre os cristãos, é uma tremenda dificuldade em entender o como ser santo. Todos nós já entendemos que a santificação é uma ordem, que a santificação é um imperativo, um mandamento. Sejam santos, porque eu sou santo. Na carta aos Hebreus nós temos uma passagem muito semelhante. Diz assim em Hebreus 12:14: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Isso já deveria estar muito claro para nós, que a santidade é o mandamento, que a santidade é uma ordem, um imperativo. Aonde os cristãos costumam patinar no seu viver diário não é com relação ao entendimento de que a santificação é um mandamento, mas sim em como ser santo. O que é necessário e qual é a nossa responsabilidade nesse processo que nós estamos chamando de santificação. E a resposta é o discipulado. A santificação é a ordem, o discipulado de Cristo é o como. Como ser santo? Sendo discípulo de Cristo. Como ser santo? Viver como Jesus viveu. Obedecer a tudo aquilo que Ele nos ordenou. O discipulado consiste, portanto, em uma relação de obediência, conhecimento e obediência de tudo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou ao longo da sua vida, de tudo aquilo que Jesus fez, da forma como Ele se relacionou com Deus, consigo mesmo e com as pessoas. Ele se relacionou com o Pai em relação de obediência, Ele foi obediente em todas as coisas. Ele se relacionou com as pessoas, doando-se em amor a elas e para o resgate delas. Ele relacionou-se consigo mesmo de uma forma muito decidida. Alguém que não colocou a sua esperança, as suas expectativas de vida em suas próprias forças e em sua própria decisão. Mas ele colocou toda a sua vida na decisão do Filho de obedecer ao Pai. É nisso que nós encontramos, então, o segredo da santificação. É impossível sermos santos criando os nossos próprios caminhos, seguindo algumas teorias, às vezes até duras consigo mesmo, de muitas renúncias e de tantas coisas que, na verdade, apenas refletem um pensamento religioso e uma vida legalista, mas que em nada consegue refrear esses impulsos que nós temos da nossa própria carne, conforme nós experimentamos na nossa antiga forma de viver, que o texto de Pedro mostrou para a gente. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Essa é uma palavra de Jesus para Tomé, e é uma palavra famosa, onde Jesus se identifica como sendo o caminho, a verdade e a vida. Mas eu queria pensar um pouco com você na pergunta que Tomé fez para Jesus e o que ela revela sobre nós, sobre o nosso coração. Tomé começa essa conversa com Jesus dizendo assim: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Essa pergunta de Tomé revela a nossa tendência natural de olhar para Jesus, reconhecermos Jesus como Senhor e como Salvador, mas ao mesmo tempo queremos trilhar um caminho separado de Jesus. Olhamos para Jesus e pedimos para que Ele nos indique o caminho fora dele, portanto, que Ele nos aponte qual é o caminho. E a resposta de Jesus é mostrar para Tomé e, consequentemente, para nós, que não existe caminho fora dele,
que não existe um outro caminho e que Jesus só pode apontar para o Pai, e Ele é o caminho para o Pai. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A resposta de Jesus nos mostra que esse que nos chama ao discipulado, esse que nos diz, siga-me, ande comigo, venha após mim, é aquele que é o caminho, é a verdade e é a vida. Não existe caminho fora de Jesus, e isso significa que, no discipulado de Cristo, não somos nós que inventamos caminhos. Não somos nós que podemos fazer os nossos próprios caminhos. Não somos nós que damos os nossos jeitos para fazer convergir a nossa vontade com a vontade de Deus, mas no final das contas fazendo valer muito mais a nossa vontade do que qualquer outra coisa. O chamado de Jesus ao discipulado, como nós temos conversado, ele é radical, exige uma decisão sem vacilos, exige uma decisão firme. E por isso mesmo que a nossa decisão é caminhar com Cristo. E esse texto, já que Jesus nos chama para caminhar com Ele, esse texto nos convida a explorar um pouco mais essa imagem. Porque se Jesus é o caminho, Ele não só nos chama para caminhar com Ele, mas Ele nos chama para caminhar nele. Ele é o caminho pelo qual nós caminhamos, assim como Ele mesmo é aquele que nos colocou nesse caminho quando nos chamou ao discipulado. Significa então que Jesus é o ponto de partida desse discipulado e damos os primeiros passos nesse caminho quando decidimos seguir a Jesus, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e então andando com Ele, seguindo a Ele. Os passos seguintes precisam ser conscientes de que nós estamos não inventando um novo caminho, não trilhando novos caminhos propostos por um homem qualquer, mas nós estamos andando, caminhando com Jesus e em Jesus. E o texto também nos diz que Ele é a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Jesus, então, agora, podemos perceber que é o ponto de partida, que Ele é o próprio caminho, e que Ele também é o destino para o qual nós estamos rumando. O Pai, que está nele e que Ele está no Pai, só pode ser alcançado, só pode ser encontrado a partir do momento que nós estamos andando com Jesus e enquanto nós estamos andando no caminho, e o caminho é Jesus Cristo. Que essa metáfora do caminho seja para nós uma reflexão, porque essa metáfora de Jesus como o caminho é a metáfora do discipulado de Cristo por excelência. Ela é tão importante que em Atos dos Apóstolos nós ficamos sabendo que muito antes dos discípulos serem chamados de cristãos, que aconteceu em Antioquia, lá no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, os discípulos eram chamados de seguidores do caminho, aqueles do caminho. Esses eram os discípulos de Jesus. E a sua nomenclatura, serem seguidores do caminho, era o que dava para eles o sentido, era o que revelava também para as pessoas quem de fato eles eram, aqueles que seguiam a Jesus, que andavam com Jesus, em Jesus e em direção a Jesus. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima conversa.